Olá pessoal, vamos para mais uma correção dos exercícios. Hoje a gente vai ver a correção dos álcoois e dos fenóis, né? Duas funções oxigenadas. Então vamos começar pelo álcool, pela função álcool e os exercícios referentes a essa função. Então o exercício número 1 é pedir para a gente dar um nome a esses compostos. E vamos só relembrar um pouquinho, né, sobre o álcool, como que a gente dá nome. A gente vai pensar também sempre em prefixo, infixo e sufixo. Lembrando que o prefixo determina o número de carbonos que eu tenho na cadeia principal, então met, et, prop, but, pent. O infixo é o tipo de ligação que existe entre os carbonos da cadeia principal, ligação simples an, ligação dupla en, ligação tripla in. No caso dos álcoois, a ligação onde está a hidroxila, né, o OH do álcool, tem que estar num carbono sempre saturado, que só faz ligação do tipo simples, certo? E o sufixo é o final, né, do meu nome, do nome oficial, que determina a função que pertence àquela cadeia. Nesse caso, a gente tem hidroxila, é álcool, e a terminação vai ser sempre ol, ok? Então vamos começar aqui. Esse exercício, essa correção aqui eu peguei pronta já, então a gente vai falar um pouquinho sobre algumas coisas que estão escritas aqui, que pode ser um pouquinho diferente, tá bom? Então, um carbono met, ligação do tipo simples an, né, porque aqui não tem outro carbono ligado a ele, e tem hidroxileol, então esse é o metanol, esse é o seu nome oficial. E aqui do lado eu tenho o nome usual, tá? Então esse é o álcool metílico, tá? E o nome oficial, metanol. Dois carbonos eu tenho met-et, etanol, ou álcool etílico, que é o nome usual. Três carbonos, met-et-prop, propanol. Um propanol. Por quê? Porque essa hidroxila, ela poderia estar ou aqui no carbono 1, lembra que a gente começa a numerar mais próximo da função, ou também essa hidroxila poderia estar no carbono 2, tá? Existem duas possibilidades. Ela poderia estar no carbono 3 também. Não, porque daí eu ia começar a numerar por aqui e voltaria a ser 1, tá? Então, ou a hidroxila estava nas duas pontas, que está no carbono 1, ou está aqui no meio, que é no carbono 2. Então, eu ponho um propanol. Posso tirar esse 1? Posso. Se eu tirar esse 1, subentende-se que a hidroxila está no carbono 1, tá? Então, esse pode ser simplesmente propanol. Ou propan-1-ol, que é uma outra forma de escrever. E o nome usual é o álcool N-propílico, ou simplesmente álcool propílico, tá? Aqui, ó, acabei de falar, né? Podia estar no carbono 1 nas duas pontas e poderia estar no carbono 2. Então, aqui vira o 2-propanol, ou propan-2-ol. E existe uma outra possibilidade ainda em nomenclatura oficial, porque esse composto aqui só de carbono, esquece aqui a hidroxila, tira a hidroxila. Só esse composto aqui é o isopropil. Lembra o isopropil? Que a gente viu lá os radicais dos hidrocarbonetos saturados? Esse é o isopropil. Se eu coloco uma hidroxila aqui, eu posso chamar de isopropanol. Tá? Então, esse é o propanol e esse é o isopropanol. E também conhecido como álcool isopropílico. Essa é a nomenclatura usual. Esse daqui, tenho 1, 2, 3, 4, e vou começar a numerar por aqui para ficar mais próximo da função. Então, met, et, prop, but, butanol, 1 butanol. Posso omitir esse 1 e falar simplesmente butanol. Posso pôr no meio butan-1-ol e também posso chamar de álcool N-butílico ou álcool butílico, que é a nomenclatura usual, tá? Agora, ó, esse butanol não está mais no carbono 1, está no carbono 2, então é o 2-butanol, ou butan-2-ol, ou álcool sec-butílico. Nossa, mas o que será que é isso, né? Então, se a gente tirar de novo essa hidroxila daqui, a gente vê que todo esse composto aqui é o sec-butil, também lá dos radicais dos compostos, né, dos hidrocarbonetos saturados.
Então, também pode ser chamado oficialmente aqui, ó, em vez de 2-butanol, pode ser o sec-butanol. Assim como esse era o isopropanol, esse é o sec-butanol. Tá? Então, a gente pode usar lá da nomenclatura daqueles radicais que nós aprendemos lá no comecinho com os hidrocarbonetos. Esse daqui é 1, 2, 3, 4, 5. Então, 5 pentanol. Carbono 1, simplesmente pentanol. Posso omitir esse 1 aqui. Se eu colocar pentanol, eu já sei que está no carbono 1. Também é chamado de álcool pentílico ou álcool amílico, nomenclaturas usuais. Aqui o pentanol, em vez de estar no carbono 1, está no carbono 2. Então é o 2-pentanol ou pentan-2-ol. E aqui, em vez de estar no carbono 1 ou 2, ele está no 3. Então ele é o 3-pentanol ou pentan-3-ol. Tá? Então veja que a gente tem as três possibilidades aqui. Mas espera aí, não tem o 4-pentanol e o 5-pentanol? Não, né, gente? Por quê? Porque se eu colocar a hidroxila aqui, eu vou começar a numerar por aqui e volta a ser 2-pentanol. Se eu colocar aqui, não é o 5, é o 1, porque eu vou começar a contar por aqui. Então, prestem bastante atenção com relação a isso, que às vezes vocês ficam aí contando sempre na mesma direção e esquecem que a gente sempre tem que fazer o caminho mais curto, fazendo com que a função, num primeiro momento, fique no menor carbono possível. Então, se eu coloco aqui, ele vira 2, se eu coloco aqui, ele vira 1. Ok? Esse daqui, nossa, esse daqui tem 2 hidroxilas, e agora? O que eu faço? Lembra que a gente viu algumas classificações de álcoois, que são os monóis, os dióis, né? Eles podem ter mais do que uma hidroxila. Então, aqui eu tenho 2 carbonos, met, et. Vamos pensar no prefixo, infixo e sufixo. Vamos dar o nome sempre da maneira que a gente aprendeu. Então, met, et. Então, eu ponho aqui, et. Ligação entre o carbono, simples, an. OH, hidroxila, ol. Mas eu tenho 2 ols, então é diol. Então, fica etandiol, certo? Mas aí eu acrescento uma vogalzinha aqui, coloco um O. Então, fica etanodiol. Mas será que está certo só etanodiol? Não, aqui tem um erro, tá? Aqui eu preciso obrigatoriamente colocar, igual foi colocado aqui, ó, etan 1,2-diol. Preciso dizer que os 2 óis, né? As 2 hidroxilas estão uma no carbono 1 e a outra no carbono 2. Ou vice-versa, uma no carbono 1 e a outra no carbono 2. Então, aqui na frente tem que estar escrito, anotem aí, 1,2 etanodiol ou etan 1,2-diol. Precisa. Por que que precisa? Porque essa hidroxila, as 2 hidroxilas poderiam estar num único carbono. Ficaria 1,1 etanodiol, tá? Então, existe uma outra possibilidade e eu preciso colocá-la. Tá? Então, esses 2 aqui são oficiais. E o etileno glicol, que é como ele é mais comumente conhecido, é o seu nome usual, tá? Aqui é a mesma coisa, ó. Aqui tem 3 hidroxilas, eu tenho um triol aqui, né? Então, eu tenho met, et, prop. Prop, ligação do tipo simples, an, propan, e tenho 3 ols, propantriol. Então, eu ponho uma vogalzinha aqui, ó, propanotriol. Mais uma vez, esse aqui não faz dessa maneira, não. É aqui, ó. Preciso dizer que está no 1, no 2 e no 3. Ou 1, 2 e 3. Então, o nome certo é 1,2,3 propanotriol. Ou propan 1,2,3-triol. Por que que eu preciso dizer? Porque a hidroxila poderia ter 2 aqui e uma aqui, 2 aqui e outra aqui, 2 aqui e uma aqui, tá? Então, existem outras possibilidades. Então, eu preciso dizer que é 1, 2, 3. Poderia ser 1, 1, 2, 1, 1, 3, 1, 2, 2, tá? E 1, 2, 3. Então, eu preciso dizer. Esse daqui, met, et, prop. Vou começar a numerar por aqui, porque as hidroxilas ficam no 1, 2. Então, 1,2 met, et, prop. Propan, diol, 1,2 propanodiol.
ou propan 1,2-diol. Muitas pessoas preferem esse nome aqui de baixo, sabe? Colocar o número na frente do diol. Tá certo também, tá? Eu particularmente não gosto, eu gosto do de cima. Mas isso é uma preferência minha, particular, tá? Você pode usar esse de baixo. O importante é que você conheça as duas, tá? Você pode se familiarizar mais com uma, mas é importante que você saiba as duas formas. Esse daqui, esse é um outro que a gente pode usar também o nome dos radicais, tá? Então, olha lá, tem 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, tanto faz. Eu vou pegar a reta, tá? Vou começar a numerar por qualquer ponta, porque tanto a hidroxila quanto o radical, eles ficam sempre no carbono 2, tá? Então, tanto faz o lado que eu começar a numerar. E vou dar primeiro nome aos radicais. Então, no carbono 2 eu tenho metil. Então, veja que esse daqui está faltando, tá? A gente já vai falar por quê. Então, vamos pegar esse primeiro aqui, ó. 2-metil. E no 2 eu tenho met-et-prop, 2-propanol. Esse é o primeiro nome que a gente pensa. 2-metil, 2-propanol, certo? Por que que aqui eu tenho metilpropan-2-ol ou metil-2-propanol? Né? Por quê? Porque não existe uma outra possibilidade desse metil estar. Esse metil não poderia estar nessa ponta nem nessa, porque senão ele aumentaria a cadeia, tá? Então, o metil só pode estar no carbono 2. Então, se eu quiser, eu posso omitir esse número aqui na frente, tá? É por conta disso. E um outro nome oficial é que esse composto, ó, tirando a hidroxila, tira a hidroxila daqui. Quem que é esse? Esse é o terc-butil. Lembra? Dos radicais, dos compostos, dos hidrocarbonetos saturados, esse é o terc-butil. Se eu coloco uma hidroxila, eu posso falar que é o terc-butanol. Ou álcool terc-butílico, que é a nomenclatura usual. Esse daqui, vou começar a numerar por aqui, ó. 1, 2, 3, ou 1, 2, 3. Tanto faz, eu vou pegar a reta, porque eu sempre gosto de pegar a reta. Então, aqui eu tenho o quê? 1, 2 metil, ó lá, 2 metil, 1 propanol, tá? Então, aqui, mais uma vez, esse metil só pode estar aqui também. Se ele tivesse aqui na ponta, ele aumentaria a cadeia. E se ele tivesse aqui, ele também aumentaria a cadeia. Então, só existe essa possibilidade. Então, eu posso omitir, eu posso pôr metilpropanol ou metil 1-propanol. Por quê? Porque se fosse o outro tipo, seria isopropanol, tá? Então, quando eu falo propanol, eu já entendo que a hidroxila está no carbono 1. Então, pode ser metilpropan-1-ol, ou 2-metil-1-propanol, ou pode ser simplesmente metilpropanol, tá? E o seu nome usual é o álcool isobutílico. Também, porque esse composto aqui é o isobutil. Então, também pode ser isobutanol. Tá? Mais um radical lá dos hidrocarbonetos. Por isso que, lembra que eu sempre falava para vocês? Vocês têm que saber quem é o isopropil, isobutil, secbutil, tercbutil. Vocês precisam saber, porque mais para frente eles vão aparecer em outras funções, né? Junto de outras funções. E esse último aqui, eu começo a numerar por aqui, porque a hidroxila está aqui, né? Mesmo que eu tenha radical aqui, eu vou privilegiar a hidroxila, a função. Então, 1, 2, 3, 4. No 3 eu tenho metil, 3 metil, e aqui 4, met-et-prop-but, butanol, 1-butanol. 3 metil, 1-butanol. Ou 3-metil-butan-1-ol, tá? E esse aqui também é conhecido como álcool isopentílico ou álcool isoamílico. E daí voltando, eu também posso chamar, já que tirando a hidroxila aqui, e esse daqui é o isopentil, também pode ser o isopentanol, tá? Então, essa foi a nomenclatura dos compostos, né, dos álcoois. E essa aqui também porque não acabou, eu achei que tinha acabado. Aqui a gente tem alguns compostos onde eu tenho ligações do tipo dupla, né? E também tem alguns compostos fechados, né? Alguns ciclos. Uma coisa que eu quero que vocês observem, porque aqui nós estamos falando de álcool,
é que eu posso até ter as insaturações, as duplas ligações ou as triplas ligações. Mas percebam que a hidroxila, no caso do álcool, ela sempre vai estar ligada a um carbono saturado, que está fazendo ligação do tipo simples. Olha aqui, ó, esse carbono está fazendo simples. A hidroxila ligada a um carbono que está fazendo simples. A hidroxila ligada a um carbono que está fazendo simples. Por que eu falo isso? Porque quando eu tiver uma hidroxila, um carbono que está fazendo uma dupla ligação, já não é um álcool, daí é um enol, é uma outra função, tá? É claro que com características semelhantes aos álcoois, mas eu não chamo mais de álcool, daí eu chamo de enol, tá? Quando tem dupla ligação, digamos que a hidroxila estivesse ligada a um carbono que faz dupla ligação, daí ele é um enol, tá bom? Mas vamos ver aqui primeiro, tá? Então aqui é 1, 2, 3, met, et, prop. Mas agora eu tenho dupla, então é en, tá? E eu tenho a hidroxila no carbono 1, então eu posso colocar simplesmente 2-propenol, porque essa hidroxila, ela sempre vai estar aqui no carbono 1, ok? E posso escrever assim também, prop, porque tem 3 carbonos, 2 em, dizendo onde está a dupla desses 3 carbonos, está entre o carbono 2 e 3, e o ol está no 1 ol, tá? Então, por isso que bastante gente gosta desse tipo de nomenclatura, porque fica mais fácil de identificar quando eu coloco separado assim. Esse outro aqui, met, et, prop, but, né? Ligação do tipo dupla, em, 2 em, porque está no carbono 2, e no 1 ol. Mas como a hidroxila está no 1, eu posso simplesmente colocar 2-butenol. O 2 é para o en e o ol eu não preciso colocar nada porque ele está no carbono 1. Aqui, met, et, prop, but. But, ligação do tipo tripla, in. Então, só que está no carbono 3, ó, 1, 2, 3, 3 in, e a hidroxila está no 1 ol. Mesma coisa, ó, 3 butin, né? Aqui, ó, 3 butin, indicando aonde está a tripla dos 4 carbonos. E o ol eu não coloco nada porque ele está no carbono 1, 3 butinol. Butinol, parece butina, né? Esse daqui, met, et, prop, but. Tá? Então, eu tenho 1, 2, 3, 4. No carbono 2 eu tenho metil e no carbono 1 eu tenho ol. Então, 2-metil, 1-butanol, ou 2-metil-butanol. Né? Posso tirar esse 1 aqui. No metil, ele poderia estar no 2 ou no 3, tá? Então, esse aqui eu não posso omitir. Ou posso escrever 2-metil-butan, 1-ol. Ou 2-metil-butanol, que eu já disse, né? Pode tirar o 1. Aqui vamos ver. Ó, aqui é uma coisa que a gente precisa pensar, que aqui a gente entra em 2 regrinhas. A primeira, vou fazer com que a hidroxila fique no menor número possível. Então, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Então, tanto faz. Se eu começo do lado de cá ou se eu começo do lado de cá, a hidroxila sempre vai ficar no carbono 3. Quem que vai desempatar para mim agora? O radical. Se eu começar por aqui, o radical fica no 2. Se eu começar por aqui, o radical fica no 4. Então, agora o segundo mais importante nesse momento é o radical. Então, eu vou escolher começar por aqui, tá? Então, no carbono 2, eu tenho metil. E aqui eu tenho met, et, prop, but, pente. Ligação simples an, hidroxilaol. Então, pentanol. 2-metil, 3-pentanol, porque ele está no carbono 3. 2-metil, 3-pentanol. Ou 2-metil-pentan, 3-ol. Ok? Aqui, se eu começar por aqui, a função fica no 2. Se eu começar por aqui, ela fica no 4. Então, não tem nem o que pensar. Começo por aqui. 1, 2, 3, 4, 5 é pentanol também. Só que agora o metil está no carbono 1, 2, 3, 4. 4-metil, 1, 2, pentanol. 4-metil, 2 pentanol. Então, esse 4-metil pentanol aqui
Não pode, tem que ser 4-metil-2-pentanol ou 4-metil-pentan-2-ol, ok? Porque essa hidroxila poderia estar no carbono 1, poderia estar no carbono 3, né? Como a gente viu aqui, tá? Então eu preciso dizer 4-metil-2-pentanol. Tá? Então aqui a gente fechou com as cadeias abertas, daí como que eu faço com os ciclos? Os ciclos é a mesma coisa. Nesse caso, esses ciclos eles não têm ramificações. Mas se eles tivessem algumas ramificações, eu vou fazer primeiro com que a função fique sempre no carbono 1, então eu nem preciso dizer colocar 1 na frente, e daí a ramificação estaria no carbono 2, 3, depende do número de carbonos que eu tenho no ciclo. Sempre coloco o ciclo na frente, o número de carbonos, o tipo de ligação e ol no final. Não preciso dizer que está no 1, eu sempre vou começar a numerar por onde está a função. Ó. Então, esse é o ciclo met-et-prop-propanol, 3 carbonos. Esse aqui tem 4, ciclo met-et-prop-but, butanol, ciclo butanol. Esse daqui tem 5, ciclo pentanol. Esse aqui tem 6, ciclo hexanol. E esse aqui tem 7, ciclo heptanol, tá? Daí a gente chega com esse daqui. Esse aqui é um pouquinho diferente do raciocínio que a gente fez, inclusive esse daqui tem aromático junto, né? A gente já vai falar um pouquinho dos fenóis mais para frente, mas aqui funciona da seguinte forma. Eu não consigo dar nome a tudo isso, né? Nesse momento aqui. Tá? Então, até dá, mas eu vou mostrar o raciocínio que foi utilizado aqui. Então, o que eu fiz? Eu peguei essa cadeia aqui, ó, com um carbono como minha cadeia principal. Veja que termina com metanol, ó, metanol, um carbono só. Tá? Então, a função é metanol. Só que no metanol está ligado esse composto aromático aqui, que quando ele é um radical, ele se chama fenil. A gente vai aprender isso aí nos aromáticos, né? Com os fenóis, né? Um aromático ligado à hidroxila. E a gente vai aprender mais para frente outro tipo de nomenclatura. Mas nesse caso, a gente está olhando simplesmente para o benzeno. Lembra do benzeno? O benzeno, ele é como um composto, ele é chamado de benzeno. Se ele for um radical, ele é o fenil, como a gente já viu. Então, esse aqui é a cadeia principal, metanol, né, com um carbono só, e aqui eu tenho fenil. Então, é fenilmetanol, é por isso. Tá? A gente vai fazer mais exercícios dessa forma aqui para a gente conseguir fazer essas nomenclaturas. E esse composto, ele é mais conhecido como álcool benzílico, tá? Mas aí é o nome usual. Número 2. O número 2 dá um composto, dá o nome desse composto, né? 2,4 de metil-3-hexanol, e faz algumas afirmações sobre ele. Então, primeiro, vamos lá que eu coloquei esse composto aí. Então, eu tenho hexanol, tem 6 carbonos, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. No carbono 2 e no carbono 4, eu coloquei metil, ó. Veja lá, pus as duas ramificações. E como é hexanol, é 3-hexanol, no carbono 3 eu coloquei a hidroxila. Então, esse é o composto que foi dito aqui. Tá? Eu representei ele aqui pela sua fórmula estrutural plana. Ok? Então, vamos ver as afirmações, para ver qual que é a correta. Primeiro, fala que ele é um álcool terciário. O que é um álcool terciário? Um álcool terciário é quando a hidroxila do meu álcool está ligada a um carbono terciário. O que é um carbono terciário? É um carbono que está ligado a 3 outros carbonos, tá? Então, vamos dar uma olhadinha aqui. Esse carbono ele está ligado a um hidrogênio, a uma hidroxila, a esse carbono e a esse outro carbono. Então, esse carbono que está ligado à hidroxila, ele é um carbono secundário. Ele está ligado a 2 outros carbonos. Então, a primeira afirmação ela é incorreta. Né? Veja que pus um xizinho aqui. Está errado, não é. Esse álcool aqui é um álcool secundário. Tá? Se você não lembra disso, volte a assistir a aula
de classificação lá dos álcoois, onde a gente fala desse tipo de classificação. 2. A fórmula molecular é C8H18O. Vamos ver. 6 carbonos com 2 metil é 8. Daí tem 3, 6, 9, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 e tem um oxigênio, correto? Então, vou ver que eu fiz um tique aqui falando que o número 2 está correto. 3. Tem 2 carbonos terciários. Bom, o que eu fiz? Aproveitei e já classifiquei tudo quanto é carbono. Esses da ponta aqui, ó, são todos primários, carbonos primários. Esse carbono aqui é 1, 2, 3, terciário. Esse daqui a gente já viu, né, um carbono secundário. Esse carbono 1, 2, 3, terciário. E esse carbono aqui, ó, esse carbono eu esqueci de classificar, é um carbono secundário, tá? Então, sei lá, põe como fala, um triângulozinho aqui. Mas isso não é o que interessa, né? Falou que tem 2 carbonos terciários, é verdade, ó, esses 2 carbonos são terciários. Então, eu tiquei aqui, verdade. E a última afirmação fala que tem 4 carbonos primários, verdade também, ó. 1, 2, 3, 4. 4 carbonos primários, verdade. Então, de tudo que foi dito aqui, só a afirmação número 1 que não está correta. Então, a alternativa que eu escolho é a alternativa C, certo? As afirmações 2, 3 e 4 estão. Número 3. Foi dada uma fórmula molecular, C3H8O, e falou para eu identificar 2 álcoois alifáticos. O que são alifáticos? Alifáticos é sinônimo de aberto, de cadeias abertas e saturados, ou seja, que tenham só ligações do tipo simples. Pediu para que eu escrevesse as suas fórmulas estruturais planas e dar o nome oficial. Então, o que eu consigo construir com essa fórmula molecular aqui? C3, H8O, pus uma hidroxila porque pediu um álcool. E vamos ver se está certo, se tem 8 mesmo. 2, 4, 5, 6, 7, 8. Então tá certo, ó, C3H8O. E esse daqui é o propanol. Lembra? Não preciso colocar um propanol, é só propanol. E a outra forma, né, que eu consigo é colocar a hidroxila no carbono 2, que eu posso escrever 2-propanol, ou também posso escrever isopropanol, tá? Então, essas são as duas possibilidades de eu fazer um álcool de cadeia aberta com ligação só do tipo simples com a fórmula molecular C3H8O. Veja que aqui também tem, ó, 3, 6, 7, 8, C3H8O. Então, esses dois compostos aqui, mais lá para frente a gente vai ver que eles são isômeros, eles têm a mesma fórmula molecular, mas estruturalmente eles são diferentes, tá? A gente vai conseguir depois classificar esse tipo de isomeria, eu não vou entrar nesse assunto agora, nesse momento, tá? Então, esses são os dois compostos. O número 4. O número 4 fala que o álcool alílico rincoferol, né, que na verdade é o seu nome, são nomes usuais para esse álcool, ele é um feromônio de agregação da praga broca do olho do coqueiro. Não tenho ideia nem o que é. Rhizophorus palmarum, né? Que é uma doença, né, de anel vermelho que é letal para a planta, né, para o coqueiro, e é responsável por uma série de prejuízos na cultura, né, nesse tipo de lavoura aí de coqueiros. Então, o que ele está pedindo? Ele deu a fórmula, né, estrutural plana desse composto e quer que você dê o nome oficial, o nome segundo a IUPAC, tá bom? Então, vamos lá. Vamos primeiro identificar uma coisa muito importante, que é isso daqui, é uma abreviação, tá? Aqui tá CH entre parênteses CH3, fora do parênteses 2. O que isso significa? Que esse CH3 se repete 2 vezes. Então, veja, ó, eu escrevi certinho e coloquei aqui os dois CH3 se repetindo, tá? Que é uma forma simplificada de escrever.
Agora vamos para o passo a passo para a gente achar a cadeia principal. Qual é a primeira coisa para uma cadeia principal? Eu tenho que encontrar a maior sequência de carbonos. Tá? Então vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 6, 7. Tanto faz. Então tem 7 carbonos. Segunda coisa, eu vou numerar fazendo com que a função fique no menor número possível. Então vamos lá. Se eu começar a numerar por aqui, 1, 2, 3, 4, a função. E se eu começar a numerar por aqui, 1, 2, 3, 4, a função. Empatou. Quem é que desempata? Lembra que a gente acabou de ver o exercício e eu falei que o radical, naquele caso, desempatava? Por quê? Porque existe uma ordem de prioridade. Qual é essa ordem? Vamos relembrar. Primeiro, função. Primeiro eu vou pensar na função. A função tem que ficar no menor número possível. Segundo, insaturação. As duplas e ou triplas ligações precisam ficar no menor número possível, caso haja esse empate. E por último, os radicais ficam nos menores números possíveis. Então aqui, ó, a função que é a minha prioridade empatou. Tanto faz começar por aqui como por aqui. Agora, a segunda prioridade é a insaturação ficar no menor número. Então, por isso que eu comecei a numerar, escolhi numerar, começar por aqui. Então, ó, 1, 2, já tenho insaturação. Se eu começasse por aqui, ela estaria no 1, 2, 3, 4, 5, no 5. Não, né? Eu tenho um radical aqui? Tenho. Ele ficaria melhor aqui, começar por aqui? Sim, desde que eu não tivesse uma insaturação. Então, seguindo a prioridade, função primeiro empatou, desempatamos nesse caso aqui com a dupla ligação, com a insaturação, tá? Então, numerei até o 7 e agora vamos dar o nome. Primeiro que eu dou o nome, a minha ramificação. Então, no número 6 eu tenho um metil. 6-metil. Tenho quantos carbonos? Tenho 7, tá? Então, agora eu preciso separar o nome daquele jeito lá. 7 é epte. Ligação do tipo dupla no carbono 2, 2-en. E a função no carbono 4, 4-ol, 4-ol. Então, esse composto tem o nome oficial, segundo a IUPAC, de 6-metil hept 2-en 4-ol. Ok? Mais uma vez, ele é um álcool. A hidroxila está ligada a um carbono primário, tá? O carbono só faz primário não. Carbono saturado. O carbono só faz ligação do tipo simples, tá? Nesse caso é um carbono secundário, tá? Então, a gente tem que sempre lembrar, né, dessas regrinhas aí de nomenclatura. E o último exercício, aqui a gente vai ver os fenóis mesmo. Então, vejam que aqui nós temos a hidroxila, né, que representa aí a função ligada diretamente ao anel aromático. A gente acabou de ver agora o último exercício que eu tinha um anel aromático, mas percebam que lá é um álcool, porque a hidroxila não está ligada diretamente ao anel aromático. Aqui as hidroxilas estão ligadas ao benzeno, tá? Então, a gente vai começar sempre a numerar pela função. Então, o número 1 sempre vai ser hidroxila. E daí a gente vai decidir se a gente vai no sentido horário ou anti-horário para fazer com que as ramificações fiquem nos menores números possíveis, tá? Então, aqui é o número 1. Obviamente, eu vou fazer esse caminho, 1, 2, 3. No carbono número 3, eu tenho o metil. No 1, eu tenho o hidroxi, que eu não preciso colocar, eu só coloco o hidroxi. Subentende-se que ele está no carbono 1. E a cadeia principal é benzeno. Então, olha lá, 3-metil, hidroxibenzeno. Daí existe uma particularidade aí nos compostos aromáticos, que dependendo aí dessa posição, né, desses compostos, eles também podem ser trocados, substituídos por nomes. Tá? Então, se os compostos estiverem na posição 1, 2, eu posso substituir por orto. 1, 3, eu substituo por meta. E o 4, eu substituo por para. Então, eu tenho lá posições 1, 2, orto. 1, 3, meta. 1, 4, para.
orto-meta-para. 1, 2, 1, 3, 1, 4. Tá? Então, gravem isso porque isso é super importante e a gente acaba usando muito isso aí nos compostos aromáticos. Tá? Então, vamos substituir, né? Aqui eu tenho um 3. Então, um 3 eu substituo por meta. Meta. No carbono 1 eu tenho hidroxi, no carbono 3 eu tenho metilbenzeno. Quem é o metilbenzeno? O metilbenzeno é o tolueno. A gente já viu isso em aulas anteriores. O metilbenzeno é o tolueno. Então, ó, meta, posição 1, 3. No 1 eu tenho hidroxi, no 3 eu tenho o metilbenzeno, que é o tolueno. E também pode ser chamado de metacresol, que é uma nomenclatura usual, tá? Ou simplesmente hemicresol, tá? O segundo, a posição agora é a posição 1, 2, tá? Então, no 2 eu tenho metil, no 1 hidroxibenzeno, 2 metil, hidroxibenzeno. Então, eu substituo a posição 1, 2 por orto. Orto, na posição 1 eu tenho hidroxi, no 2 eu tenho metilbenzeno, que é o tolueno. Orto-hidroxitolueno. Ou ortocresol, ou simplesmente ocresol. E a outra possibilidade é a posição 1, 4. Então, no 4 eu tenho metil, 4 metil, no 1 hidroxibenzeno, 4 metilhidroxibenzeno. Daí, a posição 1, 4 eu substituo por para. Para significa 1, 4. Então, no 1 eu tenho hidroxi, no 4 eu tenho metilbenzeno, que é o tolueno, para-hidroxitolueno. Também chamado de paracresol ou p-cresol. Esse composto é o composto mais comum, né? É o primeiro fenol que a gente tem, o fenol comum. Então, esse é o hidroxibenzeno, tá? O hidroxibenzeno é conhecido como fenol, então ele leva o nome da função, fenol ou fenol comum, e tem outros nomes, a gente viu, né? Que tem vários nomes aí. Aqui eu tenho 3 hidroxilas ligadas ao anel aromático, tá? Então, é também um fenol, só que aqui eu tenho mais hidroxilas. Então, eu preciso numerar essas hidroxilas fazendo com que elas fiquem nos menores números. Vocês vão perceber que por onde eu começar a numerar, sempre vai dar 1, 3, 5, 1, 3, 5, 1, 3, 5, sempre vai dar 1, 3, 5, tá? Então, 1, 3, 5, 3 vezes, tri o quê? Trihidroxis, benzeno, sem o S, tá? Eu que coloquei no plural aí, mas é 1, 3, 5, trihidroxibenzeno, tá? Então, esse é mais fácil. Esse daqui, 1, 2, 3. No 3 eu tenho um etil, 3-etil hidroxibenzeno. Posso usar um 3? Posso usar meta? Posso colocar meta etil hidroxibenzeno, tá? Não tem problema, ou meta hidroxi etilbenzeno, tá? Então, também posso usar nesse caso aqui. Esse outro aqui, esse aqui tem a hidroxila, vai ser o número 1, aqui, ó, vai ser o número 1. E eu vou rodar aqui nos sentidos, fazendo com que as ramificações fiquem nos menores números. Tem 2 ramificações iguais aqui, sempre vão ser 2, e aqui sempre vai ser 4. Então, tanto faz sentido horário ou anti-horário. Daí eu tenho que ver quais são os radicais que estão ligados para que eu coloque esses radicais primeiro em ordem alfabética, tá? Esse 6 com CH3 entre parênteses se repetindo 3 vezes, nada mais é do que isso daqui, ó, C com CH3 repetindo 3 vezes. Aí até eu coloquei de ponta cabeça, mas é só para vocês entenderem que essa é só uma forma simplificada de escrever quem. Quem é esse daqui, ó? Met, et, prop, but. Esse aqui é o terquibutil. Por quê? Porque a valência livre dele está num carbono terciário e tem 4 carbonos. Então, esse é o terquibutil. Por isso a importância de vocês conhecerem esses radicais. Então, no 2 e no 6 eu tenho 2 terquibutil. E aqui eu tenho um metil. O M vem na frente do terc, tá? Lembra que o di não conta, tá? Então, o que eu tenho aqui? 1, 2, 3, 4, 4 metil,
2,6 diterquibutil, porque são 2, e daí eu tenho o hidroxibenzeno. Então, 4-metil, 2,6 diterquibutil, hidroxibenzeno. E aqui, parecido com o N, eu só tenho 2. Então, vai ser 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, tanto faz por onde eu começar. Então, 1, 2, dihidroxibenzeno. Aqui eu substituí, só para fazer uma outra nomenclatura, eu pus ortodihidroxibenzeno. Uma outra coisa que eu quero lembrar que pode ser que vocês tenham feito que não está errado, é depois substituir aí o hidroxibenzeno pelo fenol. Pode escrever fenol também. Eu poderia colocar ortohidroxifenol ou 4-metil 2,6 diterquibutilfenol, tá? Mas não é tão comum, a gente acaba colocando o hidroxibenzeno também. Aqui também poderia estar usando fenol, certo? Então, encerramos por aqui, terminamos a correção dos exercícios de álcool e de fenol, tá bom? Até a próxima, pessoal!